Uou, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Abra comigo a sua Bíblia. Vamos meditar em 3 trechos da palavra do Senhor. Primeiro, Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 19. Quero contextualizar um texto. Isaías capítulo 1, versículo 19. Amém? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Vai em Jeremias capítulo 1 agora. Jeremias capítulo 1, do versículo 5. Jeremias capítulo 1 e versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Para a gente concluir o pensamento, Salmo 139. Salmo 139. Aleluias. Salmo 139 e o versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Pai, estamos com Tua palavra, a Tua palavra é poderosa, Tua palavra é perfeita, a Tua palavra é tremenda. E eu te louvo, Senhor Deus, por poder ter o privilégio de estar aqui ministrando a Tua palavra. Quero pedir, querido Espírito Santo de Deus, flui através da Tua palavra esta noite. Flui através de nós esta noite, que possamos receber um direcionamento dos céus, que possamos receber algo especial dos céus sobre as nossas vidas, ó Pai. Vem, Senhor Deus, ó Pai, falando conosco, direcionando a nossa vida. Ó Deus, em o nome de Jesus, que nesta noite da última mensagem da série de mensagens Reino Espiritual, possamos se aprofundar um pouco mais naquilo que o Senhor tem para nós, em o nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. São 3 textos que aparentemente não tem uma coligação, mas tem muito. Quando nós falamos do profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta Isaías, ele traz uma palavra tremenda. Ele vem falando a respeito de que nós podemos comer o melhor dessa terra. Quem gostaria de comer o melhor dessa terra? Podemos comer o melhor dessa terra. Mas ele coloca algo importante pontuado nesse versículo, diz assim: se me ouvides. Quando a gente ouve, a gente pode comer o melhor da terra. Se me ouvides e obedeceres, praticando, comeremos o melhor dessa terra. O apóstolo Paulo, inspirado por essa palavra em Romanos, no capítulo 12, ele diz que nós temos que transformar a nossa forma de pensar para experimentar o que é bom, perfeito e agradável de Deus. A vontade de Deus para nós, ela é perfeita, ela é agradável e ela é boa sobre a nossa vida. Mas quando a gente vai para o profeta Jeremias, o profeta Jeremias diz que o Senhor o conhecia desde o ventre da sua mãe.
Na verdade, antes ainda de estar no ventre da sua mãe, ainda informe, o Senhor o conhecia e já tinha direcionado ele para ser profeta para as nações. Uma palavra tremenda, falando que ele tinha um chamado, ele tinha uma direção dada por Deus. Mas o que mais me impressiona é o texto que nós lemos nos Salmos. O salmista, ele diz assim: os teus olhos me viram em meu corpo ainda informe. E ele está falando uma palavra profética, tanto quanto os profetas. Está dizendo: e o Senhor escreveu os meus dias num livro. Ele está dizendo assim: a minha história, uma história de vida, uma história de sucesso, uma história projetada por Deus, está escrita a meu respeito nos céus, nos seus livros. Ele está dizendo: Deus tem uma história para cada um de nós. E quando eu entro nessa palavra, Deus tem uma história para cada um de nós. Quando eu entro nessa palavra que Deus escreveu os nossos dias, quando eu entro nessa palavra falando a respeito de que Ele nos chamou, nos destinou, eu fico perto de uma discussão teológica que durou centenas de anos e ainda até hoje se discute, que é a respeito de predestinação e livre-arbítrio. Quando eu vejo esse texto, eu começo a entender coisas maravilhosas, porque a gente tem que entender a Bíblia num conceito geral. Porque quando eu começo a entender que existe uma coisa escolhida, direcionada para nós, mas que nós não temos o direito de optar por ela, aí eu entendo que eu estou amarrado, Deus me amarra. Então a escolha de Deus, ela vai sempre ser uma escolha sem tipo nenhum de aperfeiçoamento da nossa vida. Predestinação é estar predestinado desde o início até o fim da mesma forma. E quando eu vejo esse texto de predestinação, eu fico preocupado, porque então quer dizer que tudo que é bom e tudo que é mal, Deus predestinou, direcionou para acontecer. E isso não é verdade, porque quando olhamos no conceito da Bíblia, nós entendemos que Deus, Ele é bom e nele não habita o mal. O mal é a ausência de Deus. Quando se fala da existência do mal, é onde Deus não está, o mal está, mas aonde Deus está, o que é bom permanece. Mas então, pastor, eu não estou entendendo, porque o texto está dizendo que o Senhor escreveu uma história. E aí eu entendo que quando se fala de história, se fala de algo a ser contado a nosso respeito. E quando se fala de história, quer dizer que Deus, Ele tem um caminho para que nós possamos caminhar, para receber o que é melhor da parte dEle sobre a nossa vida. Mas o que é importante entender é que Ele deixa nós escolhermos se nós queremos esse caminho ou não para a nossa vida. Quando Ele está falando com Isaías, Ele está dizendo assim: há um caminho para comer o que é bom dessa terra, há um caminho para comer o melhor dessa terra, mas há uma escolha a ser tomada, se eu quero comer ou não quero comer o melhor dessa terra. E essa escolha Deus dá a nós. A palavra de Deus, ela é completa em nos dar o direcionamento daquilo que Deus tem para a nossa vida, para experimentarmos o que é bom e perfeito de Deus. Mas o que é maravilhoso na soberania de Deus, Deus é tão soberano, mas tão soberano, que Ele permitiu que eu pudesse dizer para mim mesmo: eu quero o melhor dessa terra, ou eu quero tomar o meu próprio caminho. E é interessante que cada vez que tomamos o nosso próprio caminho, na maior parte delas, nós vamos ter problemas. E quando geramos problemas pela falta da escolha, quando geramos problemas porque escolhemos errado, quando geramos problemas porque não fomos direcionados por aquilo que Deus tem para a nossa vida, é interessante que Deus é tão bom, que mesmo assim, Ele pega um erro, quando entendemos que erramos e nos consertamos, Ele ainda faz aquilo cooperar para o nosso bem, para que possamos alcançar virtude e bênçãos da parte do Senhor sobre a nossa vida.
Deus sempre está cooperando, sempre está trabalhando para que a nossa vida seja uma vida de sucessos. O reino espiritual está montado, projetado para que promessas poderosas de Deus aconteçam sobre a sua vida. E a única pessoa que pode impedir uma promessa de se cumprir na sua vida é você mesmo, não querendo que ela se cumpra ou tomando caminhos diferentes daquilo que Deus está direcionando você para receber algo de Deus. Ei, o reino espiritual está cooperando a teu favor. O reino espiritual está trabalhando para uma história linda que Deus tem a teu respeito. E há uma palavra teológica muito poderosa que você não encontra na Bíblia, mas é um atributo de Deus que se chama presciência. O que é presciência? Pré-ciência. Ciência é tomar ciência de alguma coisa. Pré é tomar ciência antes daquilo acontecer. Ou seja, Deus tem um atributo, além de ser poderoso, além de ter todos os atributos dele, ele tem um atributo chamado presciência, que é conhecer de antemão tudo que vai acontecer amanhã. Ele sabe. E quando ele vai narrar uma história a nosso respeito, ele está narrando uma história conhecendo todos os aspectos daquilo que são as nossas decisões. E mesmo assim, ele gera promessas à nossa vida que vai fazer com que nós possamos alcançar propósitos tremendos daquilo que Deus tem para a nossa vida. E deixa eu dizer algo para você poderosíssimo. Deus sabia os caminhos que você ia tomar, e mesmo assim fez promessas tremendas, que Ele é responsável em cumpri-las, para que o nome dEle seja glorificado. A presciência de Deus é tão poderosa, que Ele sabe os nossos erros, Ele sabe as nossas falhas, mas quando Ele diz assim: eu vou cumprir, eu vou gerar, eu vou fazer acontecer alguma coisa, Ele antemão já nos viu na promessa, já nos viu no lugar aonde nós vamos chegar. Só nós ainda não enxergamos, porque a nossa mente, ela só é capaz de computar aquilo que é natural, aquilo que está à nossa volta, aquilo que nós vemos. Mas Deus, Ele é poderoso e não está preso no nosso tempo. Ele é temporal, Ele é eterno, está na eternidade, e Ele vê o hoje e o amanhã ao mesmo tempo, e Ele já está te vendo na promessa que Ele fez a seu respeito. Ei, queira o inimigo ou não, o Deus vai trabalhar para que a promessa se cumpra sobre a sua vida, porque Ele é poderoso. Há uma história de sucesso escrito sobre nós, há uma história de sucesso escrita, e nós estamos crendo nela, seguindo por ela, porque quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Cutuque alguém e diga assim: Deus é bom para cumprir promessa. Estou derrubando as coisas aqui. Deus é bom, maravilhoso. E é interessante que Deus, Ele, em alguns aspectos da nossa vida, parece que nós estamos ou sozinhos, ou até parece que a gente fez alguma coisa que fez com que Deus ficasse triste. A gente fez alguma coisa que fez com que o Senhor não estivesse ao nosso lado. Eu me lembro de uma historinha a respeito de uma criança que, quando o pai foi chegar, ela se escondeu do pai atrás de uma cortina e colocou a cortina tampando para que o pai não visse ela, mas o pé dela aparecia debaixo da cortina. E o pai viu que a criança estava ali, mas começou a brincar com ela, diz assim: aonde será que está? Aonde está a minha filha? E a criança toda alegre, porque escondeu-se do pai. Mas o pai sabia aonde ela estava, até que ele foi até ela e revelou que ela estava ali. E sabe como Deus trabalha com a gente? Ele cria um ambiente que parece até que a gente fez algo que surpreendeu Ele, que entristeceu Ele.
a ponto de que a gente fica com um sentimento de culpa tão grande, achando que a gente não tem mais condições de voltar, que a nossa oração não tem mais condições de chegar diante dele. Ei, mas eu quero dizer algo para você: Deus já sabia disso. E o plano dele é tão maravilhoso que quando ele diz para Isaías a respeito de que se você quer, você pode comer o melhor dessa terra, um versículo anterior está dizendo assim: ainda que os seus pecados sejam tão vermelhos como carmesim, eu sou poderoso para os transformar tão brancos como a neve. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e encontramos na nossa mente. A nossa mente é limitada. Eu gosto muito de estudar, ler artigos teológicos, buscar conhecimento. Eu tenho um propósito de pelo menos um curso, nem que seja online, fazer um curso por ano. E tenho conseguido nos últimos anos fazer esse propósito, buscando cada dia mais ter conhecimento, conhecer mais de Deus, conhecer mais, se aprofundar. E é interessante que em todo esse compêndio de tempo estudado, eu entendi uma coisa muito forte, que a minha mente, por mais que eu a expanda de conhecimento de Deus, ela sempre vai ser limitada a uma mente humana, sem profundidade do verdadeiro Deus que eu sirvo. Sempre eu serei raso no conhecimento de um Deus tão profundo. Sempre. Porque a minha mente é humana, ela é incapaz de entender o que é eternidade. Nós falamos aqui, às vezes eu costumo brincar com as pessoas e dizer assim: o que é viver bastante? E algumas pessoas respondem: pastor, viver bastante mesmo para arrebentar 100 anos. Eu falei: que bênção, a eternidade é mais do que 100 vezes 100. Dá para imaginar esse número? Na verdade não tem número, a eternidade é infinita. Infinita. Aí um Deus que habita no infinito, e nós que habitamos em 24 horas, em 30 dias no mês, em 365 dias no ano, tudo medido, limitado, como eu posso entendê-lo? Como eu posso entendê-lo? E quando eu vejo ele usando o profeta salmista, o rei, para dizer assim: ele conhece todos os detalhes a seu respeito, e conhecendo todos os detalhes a seu respeito, ele gerou uma história de sucesso a teu respeito. Ei, ele não te fez para ser perdedor, ele te fez para ser vencedor, vencedora. Ele te fez para conquistar, para chegar lá, para ir mais longe. Ele conhece você perfeitamente e ele aposta em você que você vai chegar lá. O que é importante entender desse trajeto é que nós precisamos seguir as vontades dele a nosso respeito. Precisamos usar mais o que Tiago disse na sua palavra. Tiago disse que nós somos acostumados a dizer assim, né, Jonas? Eu vou lá amanhã. Tiago falou assim: diga de outra forma, diga: se o Senhor quiser e for a vontade dele, e eu estiver vivo, eu vou lá amanhã. Sabe o que Tiago está dizendo? Está nos ensinando a dizer que se nós linkarmos a nossa vontade com a vontade de Deus, tudo vai dar certo. Mas se eu desejar somente a minha vontade, o meu querer, aquilo que eu quero, eu posso ter problemas. Eu posso direcionar a minha vida de forma errada para aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. E eu quero dizer algo para você: o propósito de Deus para a sua vida vai te fazer muito mais feliz daquilo que você espera ser feliz nessa vida. É muito melhor. Precisamos voltar aos velhos tempos, porque eu digo que a igreja modernizou tanto que perdeu alguns costumes bons. Tem alguns que não são tão bons. A religiosidade não é boa, que trava o ser humano. Mas o costume da gente, antes de tomar uma decisão, orar e pedir a Deus se Deus está no negócio.
Eu quantas vezes fiz isso, irmãos? Afoito, a oportunidade. E a gente agarra a oportunidade, Deus fala assim, essa não era a oportunidade. A gente tem na mente uma palavra que os velhos antigos diziam, que cavalo selado não passa toda hora, você tem que pular no cavalo selado. E sabe que eu aprendi uma coisa interessante, irmão? Quem é bom de selar cavalo é o diabo. Não entendi, pastor. O que passa de cavalo selado, que vai te levar para longe do propósito de Deus na sua vida, é preferível você pegar um cavalo, criar ele desde pequeno e você mesmo selar, mas você estar no centro da vontade de Deus, do que você procurar a oportunidade errada e você achar que é a certa. Ei, Deus tem uma história a seu respeito. Alinhe a sua história com a história dele a seu respeito. Mas pastor, como é que eu faço isso? Comece a ouvir quais são as promessas que ele tem a teu respeito, e comece a entender como eu faço para chegar aonde é a promessa que Deus fez. Deus me fez uma promessa para chegar ali, então qual é o caminho que eu vou tomar? Para que eu vou para lá se o caminho é esse? Eu preciso entender, e aí sempre cuidar com que a palavra de Deus esteja apoiando esse caminho, para que a minha jornada seja feliz. Diga para o seu irmão assim, Deus tem um propósito na sua vida, e é poderoso. Diga que vai surpreender você. Aleluia. E esse propósito, para nos surpreender, precisa estar linkado em Deus. Porque não adianta, irmãos, a gente só procurar conquistar aquilo que está ao nosso alcance. Ei, é limitar a Deus. Pastor, você está querendo dizer o quê? Que você pode sonhar com coisas que estão fora do teu alcance, desde que elas estejam alinhadas com aquilo que Deus tem para você. Porque aquilo que está fora do seu alcance, mas alinhado com a vontade de Deus, é o que Deus tem para a sua vida. Porque se Ele fizer você conquistar só aquilo que está ao teu alcance, você pode dizer no seu coração, eu trabalhei, eu acordei pela manhã e eu realizei. Mas Deus está disposto a fazer coisas na sua vida que você mesmo, não só os outros vão ver, mas você também vai ver e vai dizer, só Deus podia ter feito isso, só Deus podia ter cumprido essa palavra, só Deus podia ter me levado até tal lugar. Ei, Deus quer te dar coisas grandes. Alinhe a tua vida com a vontade dEle. Ele tem uma história a teu respeito, deseje essa história. Ter uma história a teu respeito não é predestinação. Ter uma história a teu respeito é presciência de saber aonde Ele pode te levar. Mas Deus é tão bom que Ele deixa você escrever a história junto com Ele. Diga para o seu irmão assim, você pode escrever a sua história junto com Deus. Mas alerte Ele, diga assim, mas não tome a caneta da mão dele. Vou usar o seu hoje. Não tome. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vezes que eu tomei a caneta da mão de Deus, eu quebrei a cara. Lá vou eu. Que história dá isso aqui? Eu vou escrever. E Deus deixa, irmão. Deixa. E lá na frente está nós, assim, Deus, me ajuda a resolver esse problema. E algumas pessoas falam assim ainda, eu estou nesse problema, mas é para a glória de Deus. Eu estou nesse problema, mas tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Desconexa um versículo. Deixa eu dizer algo para você guardar no teu coração. Você ir para o lugar errado nunca foi parte do propósito de Deus. O propósito de Deus é você sempre estar no caminho certo. Mas quando você vai para o lugar errado e pede para que Deus te ajude, Ele é especialista, guarde isso, Ele é especialista em fazer do lugar errado somar alguma coisa na sua vida para você voltar para o caminho certo, com experiência. Ele é poderoso nisso. Ele faz algo que a gente não espera, mas Ele sempre estará do nosso lado. Ele faz algo além da nossa expectativa. Deus é poderoso nisso. Mas Ele quer que nós entendamos que o poder de fazer acontecer aquilo que está
a nossa vida programada por Ele, depende da nossa vontade. Se eu não quero, Deus não força. Ah, pastor, Deus tem uma linda história na minha vida, e queira ou não queira vai acontecer. Eu vejo alguns debates bíblicos, algumas pessoas, não sei porque o pessoal gosta de marcar eu em tema polêmico. Eu não entro nos temas, só leio. Outro dia alguém falou: pastor, o senhor não vai responder? Eu falei: não. Mas é importante responder. Eu falei: se você quiser que eu responda para você, eu vou responder para você. Mas eu não vou entrar numa polêmica dessa. Debates como, por exemplo, tudo é vontade de Deus, até que um assalto aconteça na vida de alguém. Deus projetou tudo. Isso é a predestinação. Você acredita que Deus pode predestinar alguém para ser assaltado? Sim ou não? Impossível um Deus que é bom projetar uma coisa má. Isso faz parte dos desígnios do coração do homem que é mau. E o coração do homem que é mau maquina o mal contra outro homem. Sabe qual é o propósito de Deus? Nos alertar, nos direcionar, nos dar voz. E quando a gente tem intimidade com Ele, quando a gente está próximo dEle, quando a gente está focado naquilo que Ele tem para nós, Ele é poderoso para dizer para nós: não vá por esse caminho. E quantas vezes Deus fez isso comigo? O que aconteceu naquele caminho eu não sei, mas eu sei que poderia ter acontecido alguma coisa que não era bom. Quando a gente conecta, a gente começa a entender Deus falando conosco a respeito do que vai acontecer. A gente começa a entender que Deus começa a narrar aquilo que pode acontecer e nos direcionar para coisas boas. Por isso é importante voltarmos ao princípio de buscar a direção dEle. O que Tiago disse: se for da vontade dEle eu vou fazer, se for da vontade dEle eu vou conquistar, mas se não for da vontade dEle eu mudo e vou para aquilo que é a vontade dEle. Mas o importante é estar no centro da vontade do Senhor para a minha vida. É importante guardarmos isso no coração. O melhor lugar para estar é estar no centro da vontade do Pai. Não é em Ubatuba. Ah, pastor, mas como não é Ubatuba? Não é no Guarujá. Pode ser em Ubatuba, pode ser no Guarujá, mas tem que ser no centro da vontade de Deus. Escuta que alguém diga assim: o centro da vontade de Deus. Diga: o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para que eu possa estar. Você está entendendo? Quando estamos no centro da vontade dEle, quando estamos direcionados por Ele, tudo vai cooperar para o nosso bem, tudo vai contribuir para que a gente chegue aonde Deus quer que a gente chegue, tudo vai contribuir para que eu tome posse de coisas poderosas de Deus sobre a minha vida, tudo vai contribuir para que eu venha crescer em graça e crescer em conhecimento, para que eu possa crescer na presença de Deus. Tudo vai contribuir quando estamos no centro da vontade do Senhor. E vou dizer algo: pode tudo em volta querer dizer não, se Deus disse sim, fique tranquilo, porque geralmente a vontade dele, o lugar que Ele programa para nós, geralmente não é regra, mas geralmente o lugar que Deus programa para nós e direciona a nossa vida é o lugar que todo mundo vai dizer assim: você vai quebrar a cara, não vai dar certo. Mas se você tem o sim de Deus e o amém, vai com fé, porque vai dar certo. Vai dar certo. Vai acontecer. Vai acontecer. Tem uma história que muitos vão entender que está acontecendo. Aqui na divisa nossa da cidade de Sorocaba, Votorantim, tinha um senhor, que hoje é um senhor de idade bastante avançado, que construiu um grande empreendimento. O empreendimento dele quase faliu. Durante anos ele manteve o empreendimento dele bancando para ficar aberto. Um grande empreendimento, um shopping. Há pouco tempo atrás veio o filho dele tomar conta de tudo. E o filho dele falou assim: eu só vim porque Deus falou que aqui é o centro da vontade dele para a minha vida.
Algumas pessoas disseram assim: você é louco, isso aí não vai para frente. Eu falei: tá bom, não vai para frente. Ele colocou a mão, o negócio começou a andar. E interessante que quando ele pôs a mão, o pai dele falou assim: se você vai fazer, eu tiro a minha. O que mantinha o negócio funcionando era pôr dinheiro. Se o pai parou de pôr dinheiro, o negócio, a tendência é quebrar. Ele pôs a mão, começou a andar, gerando empreendimentos. Nas áreas está aumentando. Hoje, se você passar, tem máquinas trabalhando, movimentando, que ele está ampliando para o empreendimento. Coisas novas estão chegando para o projeto. E ele está dizendo algo interessante. Ele está dizendo assim: eu sabia que eu estava no centro da vontade de Deus. Quando estamos no centro da vontade de Deus, aquilo que todo mundo diz não dá certo, para você dá certo. Quando estamos no centro da vontade de Deus, quando todo mundo diz assim: não vá, mas se Deus está dizendo pode ir, vai, irmão, porque Deus vai fazer algo grande sobre a sua vida. Mas se Deus disser não vá, não vá, obedeça. Outro dia alguém disse assim: pastor, as portas estão fechadas na minha vida, as portas fecharam na minha vida, todas as portas fecharam, eu não vejo possibilidade, Deus não está trabalhando. E eu disse assim: irmão, você não está entendendo. Ele falou: não estou entendendo. Você está ouvindo o que Deus está falando? Estou. Você está fazendo o que Deus está falando para você fazer? Estou. Mas as portas estão fechadas. Eu falei: deixa eu ler um texto para você. As portas que eu fecho, ninguém abre. Sabe o que Deus está dizendo? Que porta fechada também é coisa dele. Porque a gente acha que Deus só está nas portas abertas, né? Ah, Deus abriu a porta, é Deus, bom. Fechou a porta, o diabo. Tem coisa que o diabo tenta fechar. Mas Deus diz poderosamente, diz assim: eu sou Deus que abro porta e fecho porta. A porta que eu abro, ninguém fecha. Mas a que eu fecho, ninguém abre. Deus tem controle. E é interessante que quando Deus fecha as portas, no mesmo texto diz assim: e quando eu fecho a porta e ninguém abre, é porque eu abrirei a porta. O acraseado significa que Deus está dizendo assim: você está preocupado com uma porta pequena, mas o que eu vou abrir para você é muito maior, que você vai esquecer essas portas fechadas que estão para trás. Ei, deixa eu dizer algo para você: o centro da vontade de Deus é o melhor lugar. Por isso entenda, a história que Deus está escrevendo a seu respeito é poderosa. Una com Ele as suas forças e vá em frente, porque Deus tem o melhor para você no centro da vontade dEle. Ele te conhece, conhece os seus detalhes, conhece as suas fraquezas. E deixa eu dizer algo para você: nas fraquezas Ele vai te dar força. Porque é na fraqueza que nós estamos. Por que estamos fortes na fraqueza? É porque a força dele opera em nós. Ele nos dá força. Deixa eu dizer algo para você: Deus vai fazer você chegar aonde Ele prometeu. As promessas de Deus são poderosas sobre a sua vida. As promessas de Deus são grandes sobre a sua vida. E o teu Deus é muito maior do que essas promessas. E Ele é fiel para te levar até ela. Ele é fiel para fazer com que ela se cumpra na tua vida. Ei, se prepare, um tempo novo de Deus está chegando. Deus está nos alinhando, está alinhando a nossa vida com aquilo que Ele quer, e nós estando alinhados, coisas grandes de Deus virão e nos alcançarão. Olha, teu irmão, diga: você está preparado para correr da bênção? Pastor, correr da bênção? Nunca vi isso, está na Bíblia. Essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você vai correr e ela vai alcançar você na corrida. Te alcançarão. Hoje a gente está correndo atrás delas. Vai chegar um tempo que você vai correr e elas vão te alcançar. Está chegando um tempo em que Deus vai honrá-lo, vai honrar a tua casa, honrar a tua família, honrar os seus negócios, e você vai ver Deus fazendo maravilhas. E essas maravilhas que Deus vai fazer é para que todos possam ver que é Ele que está fazendo na sua vida, que Ele é com você, que Ele é o Deus soberano sobre a tua vida. Ei, se prepare, um tempo novo de Deus está chegando, um tempo de Deus surpreender, um tempo de Deus unir propósitos
propósitos, um tempo em que Deus fará maravilhas e todos verão o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Aleluias. Deus é bom o tempo todo. Os teus olhos me viram ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas. Não tenha pressa. Dia a dia Deus está trabalhando. Dia a dia. A gente quer chegar em dezembro muito rápido para ver o Papai Noel. Claro que eu estou fazendo uma metáfora. Ninguém gosta do Papai Noel, né? Principalmente os mais velhos, só as crianças que gostam. O Papai Noel é aquele que faz a gente entrar em dívida, né? Passa no cartão. Mas é uma metáfora. A gente fica empolgado para chegar uma época de festa. Aniversário, então, anota aí, 14 de novembro. Empolga, a gente fica, vai ter bolo. Bolo das Simones, né? Temos 2 Simones que faz bolo na igreja. Vai ter festa. A gente se empolga, mas a gente esquece que Deus está fazendo uma construção diária daquilo que Ele tem para nós. Ele disse assim: e foram escritas dia a dia, as quais iam sendo dia a dia formada, escrita, calculada, projetada por Deus dia a dia, quando nem ainda uma delas existisse. Deixa eu dizer algo para você, para mim concluir essa mensagem. Um dia Jesus estava fazendo um sermão maravilhoso. E se alguém um dia disser para você assim: a sua igreja tem doutrina? Diga assim: tem. Porque a maior doutrina é o sermão da montanha. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Essa é a maior doutrina que alguém pode ter. Sabe o que diz no 7? O principal versículo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o cerne do sermão, a palavra-chave do sermão. Mas tem uma palavra no sermão que me chama a atenção. Quando Jesus começou a falar o sermão, a pregar o sermão, Ele conheceu o coração de algumas pessoas, dos discípulos, aqueles que estavam perto. E Ele, conhecendo o coração, Ele disse assim: não andeis ansiosos com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir. Não são os pássaros inferiores a você? Olhe para eles. Não plantam, nem trabalham, mas Deus prepara para eles o seu mantimento. Quanto mais a vós, não preparará o que vai te comer? E com respeito ao que haveis de vestir, não se preocupais. Olhais para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu igual a um deles. Sendo assim, quanto mais a Deus cuidará de vocês, homens de pequena fé. Ei, deixa eu dizer algo para você. Na construção diária do dia a dia, Deus vai cuidar dos mínimos detalhes sobre a sua vida. Eu tenho sido impulsionado por Deus, quase que esse mês todo, a falar a respeito de pequenas coisas e mínimos detalhes. Porque Deus, Ele está atento a coisas que até mesmo nós não estamos atentos. Deus está atento, cuidando de tudo. Diga comigo: Deus cuida de tudo. Esses dias a pastora falou para mim assim, Sibeli falou: nossa, faz tempo que a gente não compra queijo em casa, né? Aí a Nara falou assim: verdade, né? Comprava peça, né, de queijo, faz tempo, né? Aí eu saí para fazer as coisas do meu dia a dia. Quando estava para ir embora para casa, quando eu fui sair, alguém falou assim: pastor, espera só um minutinho. Deu uma sacola na minha mão, meia peça de mussarela. Voltei para casa, falei: o que nós estávamos falando? Você comprou? Eu falei: não. Você sabe que não dava para ter comprado, mas Deus, conhecendo os mínimos detalhes, providenciou para que pudesse ter em casa. Sabe o que significa?
Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Ele está projetando as pequenas coisas, porque isso vai somar para que as grandes sejam valorizadas da forma correta. Ei, está chegando um tempo de grandes coisas, por isso Ele está te ensinando nas pequenas, que quem cuida de você de verdade é Ele, porque há uma história sendo escrita a teu respeito, e o final dessa história é sucesso, o final dessa história é bênção, o final dessa história é a promessa se cumprindo, porque fiel é aquele que fez a promessa para cumpri-la sobre a sua vida.